Uma coisa muito importante, assim, as pessoas acham que basta ir para a academia que resolveu. E a Não. gente sabe que a alimentação é mais importante. Que é tão importante, ou até mais, né? Esse primeiro período, onde você ia na força do ódio, né, que a gente brinca, esses 2 primeiros anos, que ainda você não tinha adequado a tua alimentação e tudo, você viu resultado no Vi. corpo, na questão de ganho de massa? Você já Vi. começou a ver resultado Vi. mesmo comendo mal? Vi. O meu primeiro resultado, que na época era o que mais me incomodava, eram os meus braços. Meus braços eram muito flácidos. Então eu usava blusa aqui, porque eu tinha vergonha do meu braço. Aí eu comecei a levantar, porque eu sinto muito calor, eu comecei a levantar minhas mangas. E eu comecei a perceber que o meu braço estava ficando mais firme. Sequinho, né? Exatamente, tá? Principalmente essa parte de baixo aqui era muito flácida no meu braço. Aí eu comecei a me sentir melhor, mais confortável comigo, entendeu? E também os sintomas da menopausa melhoraram muito nesse primeiro momento, mesmo eu continuando comendo mal e eu não fazendo a reposição nesse momento. Que eu comecei a fazer a reposição no segundo momento. Foi na pandemia que eu comecei a fazer a reposição e aí a minha vida mudou totalmente. Então quer dizer que você, já na menopausa, sem fazer a reposição nesse início, você conseguiu começar a ver resultado em você? Consegui, mas assim, Monique, é porque quando você está no fundo do poço, eu estava no fundo do poço, em todos os sentidos. Eu me sentia mal comigo, eu me sentia mal nas minhas realizações. Autoestima? Péssima, os resultados meus, até financeiros, não eram o que eu esperava que fosse. Eu cheguei num ponto na vida que tudo que eu tinha pensado, eu cheguei e falei, gente, não consegui concretizar nada, não consegui realizar nada. Eu estava péssima. Quando eu comecei a treinar, que eu comecei a melhorar e comecei a entender que existe a melhora sim e que ela depende única e exclusivamente de você, aí a coisa foi clareando e foi melhorando para mim. Então, no primeiro momento, eu fui porque eu sabia que ali, eu teria que resolver minhas questões ali. Por que ali, Monique? Porque, primeiro, não adianta você ter o mundo, não adianta você ter tudo de bom na tua vida se você não tem saúde. Mas você só sabe disso quando você perde ela. E eu estava perdendo a minha. Entendeu? Então, eu não queria, porque eu, por trabalhar em farmácia e lidar direto Com doença, né? Eu não queria isso para mim. Eu não queria ficar dependente de remédio, sabe? E eu tenho uma filha só. Eu não queria também que minha filha trocasse fralda. Ela pode até vir trocar minhas fraldas. Não, eu não estou falando que fatalidade não existe. Claro que existe, né? Nem tudo está nas nossas mãos. Mas o dia que ela trocar a minha fralda, ela vai pensar assim, eu estou fazendo isso, mas minha mãe contribuiu, minha mãe fez tudo para que isso não acontecesse. Então, eu acho que quando você ama teus filhos mesmo, quando você assim, eu sou apaixonada pelo meu filho, você tem que fazer e pensar na vida de forma que você não vá fazer ele sofrer. Porque não tem nada que faça mais um filho sofrer do que trocar uma fralda de um pai e de uma mãe. E eu passei por isso. Eu estou passando. Eu passei, já perdi uma mãe e eu sempre falo hoje, quando eu malho 6, 7 vezes por semana, não tem descanso, mas o dia do descanso eu vou ali, faço uma esteirinha básica, uma coisa. Por quê? Porque eu vi minha mãe morrendo, absolutamente sem massa muscular nenhuma, precisando da gente para levantar da cama. Então, eu tenho essa noção. Dói, Sem importância. Dói demais quem vive, mas dói muito também quem acompanha. E quem acompanha são os filhos. Então, assim, Monique, se você virar para mim e falar assim, mas Monique, quando você começou, você tinha toda essa noção? Não é que eu tinha toda essa noção, tá, Monique? Mas prioridades eu sempre tive, como não estar doente, fazer tudo o que eu pudesse para não estar doente. Só que, na época, eu não vinculava tanto o que eu comia, a questão de beber, à falta de saúde, sabe? Eu achava que você tinha que cuidar da doença. Quando eu comecei a treinar, eu entendi... Que era o estilo de vida. Que você tem que cuidar da saúde. Se você cuida da sua saúde, dificilmente você fica doente. E ainda, se você ficar doente, tá? Hoje, se eu adoecer, eu tenho um volume de massa magra tal
que eu vou me recuperar muito mais rápido que a maioria das pessoas. Sim. Então, hoje eu tenho para perder, você está me entendendo? Porque quando você perde sem ter uma coisa, quando você isso. tem para perder, Perfeito. é outra totalmente diferente. Quando você começou no processo, qual era o seu percentual de gordura? 32%. E hoje? Hoje, 7%. Ai, gente. Bom, eu amo isso, né? Vamos falar objetivamente para as pessoas entenderem. É muito difícil mudar os hábitos alimentares. E você mudou totalmente. Como é que você começou com essa mudança? Como é que foi esse processo para hoje você se alimentar tão bem e estar feliz? Isso que é o mais importante. É assim, Monique, cada pessoa tem um ritmo, né? Por exemplo, tem pessoas que fumam, para no dia, né? Tem pessoa que bebe, para no dia. Esse não é o meu ritmo, tá? O meu ritmo, ele é devagar e sempre. Esse é o meu ritmo. Então, eu comecei tirando tudo que me fazia mal. Tudo que eu sei que faz mal. Trigo, que é altamente inflamável, inflamatório, glúten, lactose, embutidos, processados, eu fui tirando. Mas eu tirei tudo? Não, eu fui tirando aos poucos. Eu fui tirando. Eu posso viver sem isso aqui? Tirei. A bebida foi o último. O vinho, que é a minha paixão, foi o último. Tá? Então, eu fui tirando de forma gradativa. Esses alimentos que ela falou, gente, eu também não como, porque eles são absolutamente inflamatórios. Exatamente. Muitas pessoas, quando estão comendo, não percebem. Ele vai inflamando o teu corpo para lá na frente. As demências, por exemplo, está comprovado que se você tira isso que ela falou, glúten, lactose, gordura, açúcar e embutidos, você tem mais chance de não desenvolver demência, porque eles vão fazendo aquela gordurinha em volta dos neurônios. E mais do que isso também, vão entupindo as tuas veias. Aí, para você ter um AVC, sabe? Você tem come a muito mãe do jeito, não me faz mal nenhum. Não faz mal agora. Ele é ao longo da tua vida. Então, isso que ela está falando é perfeito. Entende? Então, eu fui tirando isso. E quando você é uma pessoa inflamada, você não consegue treinar bem. Por exemplo, você entra dentro da academia, coloca uma pessoa inflamada comigo. Ela vai fazer a mesma coisa que eu faço, vai transpirar. Ela vai, assim, sair do treino molhada e eu sequinha. Por quê? Porque eu não sou inflamada. Faz toda a diferença na performance. Então... Você tirou essas coisas todas? Fui tirando.